ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra que nós vamos ler está no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo de 6 até o versículo 9. Diz o texto: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 até o 9. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Queridos irmãos, nós temos nestes últimos programas que nós temos feito aqui pelas ondas da cultura distrital, nós temos abordado o tema das seitas, das heresias, idolatrias, desvios da palavra de Deus. Nesta tarde nós vamos falar sobre os Mórmons, a igreja dos Mórmons, o mormonismo. Você conhece a igreja dos Mórmons? Já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Nós vamos fazer um resumo de quando, qual foi o seu fundador e depois um traçado sobre a sua doutrina diante da Bíblia Sagrada. Para a gente entender e saber o que são os Mórmons. Provavelmente você já ouviu falar sobre os Mórmons. Provavelmente você já ouviu e até já viu alguma igreja com a denominação chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta mesma, que é conhecida também como a Igreja dos Mórmons. Há anos essa igreja vem lutando para ser reconhecida como uma igreja cristã, como uma igreja de Cristo. Tanto esforço acontece porque eles fazem constantes referências a Jesus Cristo, inclusive já no nome da igreja. E usam até citações da Bíblia para validar seus ensinos. Porém, esta denominação, esta seita, nega que o verdadeiro cristianismo tem por princípios certos e indiscutíveis. Dizem crer na Bíblia, mas eles consideram também um livro de Mórmon como a palavra de Deus. Eles consideram que o livro dos Mórmons tem a mesma autoridade do que a Bíblia Sagrada. Isso não é verdade. A Bíblia ela é suficiente por si própria. Não existe nenhum livro que se compare à autoridade e à veracidade dos textos bíblicos. Mas
Os Mormons acreditam que um livro dos Mormons tem a mesma autoridade do que a Bíblia. Dizem também, em seus escritos e em seus ensinos, eles usam muitas terminologias cristãs, como Bíblia, como Evangelho, como Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, igreja, irmãos, entre outras coisas. Geralmente usam com sentido diferente. Os Mormons também usam ainda outros nomes e conceitos estranhos à palavra de Deus, como éter, nefe, alma, elamã, selamento eterno, batismo vicário pelos mortos, sacerdócio arônico e de Melquisedeque e outros termos arbitrários à Bíblia Sagrada. Sabe, meus irmãos, os Mormons, na verdade, não se encaixam nem no catolicismo, muito menos no protestantismo. Mas costumam dizer que a sua teologia, a sua organização e as suas práticas são em muitos aspectos únicas entre as denominações cristãs dos nossos dias. São tantos os aparentes pontos em comum que precisamos fazer uma leitura, entender um pouco sobre o mormonismo. E é o que a gente vai tentar fazer, dando um resumo de alguns pontos. Não são todos, porque se a gente fosse explanar de tudo, a gente precisaria de pelo menos uns 3 programas. Mas nós vamos dar uma passada para a gente conhecer um pouco. Talvez você não conheça o que é esse segmento dos Mormons. Quando se originou os Mormons? Guarde isso que é importante. O início da igreja dos Mormons se deu com o norte-americano Joseph Smith, que também acabou nomeando a própria igreja. Smith se define como um Mormon, como muito bom. O Mormon é uma pessoa muito boa, define Smith. Ele alegava que, quando tinha cerca de 15 anos, no ano de 1920, teve a sua primeira visão. Nesta visão, ele diz que apareceu a ele Deus Pai, o seu Filho, Jesus Cristo. Apareceram Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo, que o orientaram a não se filiar a nenhuma igreja, diz ele, pois todas estavam erradas. Seus credos eram abominação e seus mestres eram todos corruptos. Então ele alega que nessa visão que ele teve, ele foi orientado a não frequentar nenhuma igreja, a não se filiar, porque tudo estava corrompido. 3 anos depois, ele afirma ter uma segunda visão. Joseph Smith diz que teve uma segunda visão. Nesta segunda visão, um mensageiro de Deus, chamado Moroni, lhe falou sobre a existência de um livro escrito sobre placas. Sim, sobre placas de ouro. Essas placas, então, relatavam a história dos antigos habitantes da América. Nele estaria contido a plenitude do Evangelho. Moroni, esse ser que apareceu a ele, teria dito também que junto com as placas existiam 2 pedras chamadas Urim e Tumim, com as quais ele traduziria o livro. Vai entendendo o processo do início da igreja, dessa igreja. 4 anos depois, Joseph Smith afirmou ter recebido as placas e as pedras desse mesmo mensageiro, trazido o que estava escrito ali, traduzido o que estava ali e publicado com o Livro dos Mormons no ano de 1830. Joseph Smith disse que teve uma outra visão no ano de 1829, quando ele e Oliver receberam de João Batista
a ordem para se batizarem mutuamente. Um batizava o outro, dizem eles. E imporem as mãos um sobre o outro para receberem o sacerdócio arônico. Eles disseram que receberam o poder para realizar batismo para a remissão dos pecados. Depois desses acontecimentos, meus queridos, Joseph Smith disse ter recebido ordem para organizar a igreja. Lembra que ele no início recebeu, diz ele, né, que numa visão recebeu ordem para não se filiar a nenhuma igreja. E agora ele então recebeu ordem para fundar, para organizar a própria igreja. E isso aconteceu no dia 6 de abril de 1830, em Nova York, nos Estados Unidos. Nesta reunião, segundo a história, diz que havia 6 pessoas. Este é o resumo da fundação, do início da Igreja dos Mórmons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A literatura mórmon é vasta. Eles têm muitos folhetos e panfletos, onde divulgam a sua doutrina. Seus escritos principais são o Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Os mórmons são advertidos a aceitar somente as passagens bíblicas que concordem com as crenças e as práticas do mormonismo encontradas nesse livro. O Livro de Mórmon, meus queridos, foi editado pela primeira vez em português em 1938. Além dos textos que eles criaram para colocar nesse livro, também colocaram capítulos inteiros da Bíblia lá no meio. O Livro de Mórmon e os demais escritos de Joseph Smith contêm citações da versão da Bíblia inglesa King James, de 1611. E ele fala dos povos indígenas da América, e ele afirma que, depois de ressuscitar, Cristo se revelou a uma raça, mais tarde exterminada, que vivia lá na América. Estranho, né, irmãos? Também contém vários trechos dos livros litúrgicos das igrejas anglicanas e metodistas, que foram organizadas em anos bem anteriores ao mormonismo, ou seja, lá pelos anos de 1539 e 1739. Então é um balaio de gato essa organização. É uma mistura de livros pagãos, de livros bíblicos e tantas outras coisas estão inseridas dentro desta doutrina. Mas o que será que os mórmons pensam sobre a Bíblia Sagrada? E aí isso é de interesse de todos nós. Eis as respostas, meus irmãos. Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, diz eles, o quanto seja correta a sua tradução. E cremos também ser o Livro do Mórmon a palavra de Deus. Então eles creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se a sua tradução for correta, e eles então entendem que existe uma tradução correta, mas eles afirmam também que o Livro de Mórmon é um livro sagrado. Agora nós vamos fazer algumas comparações aqui. Veja, crenças. Os mórmons têm as regras de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são encontradas no folheto O Plano de Salvação, na página 37 e 38. Então, se você der uma lida superficial de suas doutrinas, né? Uma pessoa que é leigo na fé, que tem pouca informação, se ela der uma lida superficial das suas doutrinas, essa pessoa pode ser levada a pensar que não há nada de errado nelas. Mas quando nós comparamos com as doutrinas bíblicas, nós percebemos que há ensinos e práticas estranhos ao cristianismo. Não dá para estudar todas as crenças do mormonismo, como eu disse hoje, porque são muitas, mas nós vamos ver as principais que foram extraídas de seus próprios escritos. Deus. O que eles pensam sobre Deus? Eles creem na humanidade de Deus e na pluralidade de deuses. Então, como o homem é, assim foi Deus. Como Deus é, assim pode tornar-se o homem. É isso que eles acreditam.
Joseph Smith também afirmou: no princípio, o chefe dos deuses convocou um concílio dos deuses. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não é homem, mas espírito. Números 23, 19. A Bíblia diz que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, que não existe outro Deus, nem deuses. Isaías 43, 10 a 13. A Bíblia diz que Deus é eterno. A Bíblia diz que Deus é imutável. Bem diferente do que acredita os mórmons. Sobre Jesus, os mórmons ensinam que Jesus foi o filho naturalmente nascido de Adão e Maria. Eles dizem que quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Então quem é seu pai? Ele é o primeiro da família humana, o mesmo personagem que esteve no Jardim do Éden. É isso que eles dizem. Também creem que Jesus foi polígamo. Se nas bodas em Caná da Galileia, Jesus foi o noivo e tomou a si Maria, Marta e a outra Maria. É isso que eles acreditam. Eles chegam a afirmar que o diabo é o nosso irmão. Que o diabo é irmão dos anjos e de Jesus. Quanto ao diabo, aos espíritos, seus companheiros, são irmãos de homens e também de Jesus, e filhos e filhas de Deus, no mesmo sentido que nós somos, dizem eles. E que ele era chamado Lúcifer, entre este espírito irmão de Jesus. Isso é muito complexo e complicado e enganoso. O que a Bíblia diz sobre Jesus? A Bíblia diz que Jesus é eternamente Deus. João 1:1. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. João 1:14. Agora, de afirmar que Jesus foi polígamo e irmão de Satanás, irmãos, isso é uma blasfêmia muito grande. Mas esta seita, ela tem atraído muitas pessoas. Porque a Bíblia diz que a falta de conhecimento. As pessoas estão buscando igrejas. As pessoas estão buscando um tipo de igreja que possa aliviar a sua dor. E elas não procuram na palavra de Deus uma denominação que esteja alicerçada na Bíblia Sagrada. E elas começam a se aprofundar nessas religiões, nessas falsas religiões, até o ponto de não conseguirem sair mais. Irmãos, nós temos mais informações ainda. O que pensam os mórmons sobre o Espírito Santo? Eles ensinam que o Espírito Santo é um personagem de espírito. Ele é, portanto, um homem espírito, uma pessoa espírito, uma entidade espírito. Ele vive e se move e tem seu ser separado. E tem seu ser separado e à parte de outros codeuses. Gente do céu. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus, da mesma essência do Pai e do Filho. A Bíblia diz que a terceira pessoa de Trindade, santa, João 14, 16 a 17, João 16, 17 a 14, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Então, quando a gente vai colocando os ensinamentos aparelhados para a gente buscar um discernimento, a gente percebe que são coisas totalmente diferentes, que jamais poderia ser uma igreja cristã, aquela que afirma coisas terríveis como esta. Mas tem mais, irmãos. O que eles dizem sobre a Bíblia? Eles ensinam que a Bíblia é incompleta e cheia de erros. Eles dizem, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita pelos homens. É fundamental nos ensinos mórmons. Os santos dos últimos dias, porém, reconhecem que se insinuaram erros nesta obra sagrada, devido à forma como o livro chegou até nós. Além do mais, consideram-a incompleta como guia. Olha o que eles pensam sobre a Bíblia.
Mas a Bíblia, ela diz por si própria. Escritores bíblicos testemunham dela como aquela que permanece eternamente. Salmos 119, 89, 1 Pedro 1, 25. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 21. A Bíblia perfeita e fiel, Salmo 19, 7. A Bíblia é reta e pura, Salmo 19, 8. A Bíblia é límpida, verdadeira e justa, Salmo 19, 9. A Bíblia é santa, justa e boa, Romanos 7, 12. A Bíblia é poderosa, Jeremias 23, 29, Romanos 1, 16. Irmãos, quantas pessoas enganadas por falta de buscar, de conhecimento da própria Bíblia Sagrada. Quantos afirmam por A mais B, quantos defendem falsas religiões, religiões que não têm respaldo da própria Bíblia Sagrada. Mas tem mais, irmãos. O que pensam os mormons sobre o homem? Dizem que o homem foi criado por Deus conforme o ensino bíblico. Aliás, dizem que o homem existiram como espírito desde toda uma eternidade passada. Os mormons dizem que o homem é um ser eterno, que viveu antes de vir à Terra, como indivíduo de substância espiritual. A vida sobre a Terra, em um corpo mortal, nada mais é que mais um passo na marcha grandiosa e eterna. Está escrito no livro Quem São os Mormons. Eles não creem que o homem é salvo pela obra redentora de Cristo. Eles dizem, a salvação é um empreendimento cooperativo entre Deus e o homem. Totalmente o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o homem foi criado por Deus conforme o ensino bíblico em Gênesis 2, de 7 a 25. E Deus lhe deu a capacidade de procriar. Gênesis 1, 27 e 28. Terrível. E a diferença, ela é gritante. Sobre a salvação. Os mormons acreditam que todos os homens, sem exceção, serão salvos. Dizem, o plano de salvação é completo. E partindo da pré-existência, aplica-se à nossa condição presente. Estender-se-á ao estado futuro até que todos os filhos de Adão tenham tido a oportunidade de abraçar sua doutrina e viver de acordo com seu espírito. Livro O Plano da Salvação. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça. É pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Operada, meus queridos, pela persuasão do Espírito Santo. E efetuada através do novo nascimento. É o que a Bíblia diz sobre a salvação. Efésios 2, 8, 9, Atos 14, 12, João 3, 5, depois João 16, de 7 a 11. Para os mormons, o batismo. Eles creem que o batismo deve ser realizado para a remissão dos pecados. E eles dizem isso nas suas doutrinas. Eles dizem assim, e os filhos deles serão batizados para a remissão de seus pecados, quando tiverem 8 anos de idade. Receberão a imposição das mãos. Então eles praticam o batismo pelos mortos, crendo que somente assim estes poderão ser salvos do castigo eterno. Joseph Smith, escrevendo à igreja em 1842, ele refere-se ao rito da seguinte maneira: a ordenança que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo para a salvação dos mortos que morressem sem o conhecimento do Evangelho. Mas depois da morte não tem como se salvar. Como é que você vai aceitar a Cristo depois da morte? Você aceita em vida. O que diz a Bíblia sobre o batismo? Bom, não há nenhuma referência bíblica que indique o batismo como meio de salvação para os vivos. É muito menos para os mortos. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. O batismo é um símbolo
eterno da nossa regeneração interna. Veja em Mateus 28, de 18 a 20, e Romanos de 6 a 4. Para encerrar esses pontos, o que eles falam sobre o castigo eterno? Dizem, para os mórmons, o termo castigo eterno está relacionado somente com a eternidade de Deus. Por isso, irmãos, todos aqueles que recebem castigo de Deus, recebem um castigo eterno. Nem que esse dure 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano ou 1 era. Que estranho. É muito estranho. É antibíblico. O que a Bíblia diz sobre o castigo eterno? Jesus foi quem mais falou da existência do inferno. É um lugar preparado para o diabo e seus anjos, mas que também será o destino eterno das almas que recusam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Marcos 9, de 43 a 48, Apocalipse 20, de 10 a 15, depois 21, 8. Os falsos ensinamentos, as seitas, as falsas crenças estão espalhadas, estão semeadas no mundo inteiro. Existem países em que o cristianismo ele tem uma parcela irrelevante. A maioria crê em doutrinas humanas e até mesmo diabólicas, doutrinas contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo. Essas seitas, essas falsas religiões têm espalhado o mundo inteiro, levando pessoas a distanciar-se cada vez mais de Jesus Cristo. Nós vamos concluir nesse ensino que o mormonismo se baseia na visão de um homem. Que o mormonismo nega a divindade de Jesus Cristo. Eles não têm a Bíblia como única regra de fé. Não são igrejas cristãs. Irmãos, isto é o suficiente para afirmar que, embora eles digam Jesus Cristo, está muito claro que Jesus Cristo não é o Senhor, não é o Salvador desta igreja. Estão enganando e sendo enganados. Estão enganando e sendo enganados. A nós, meus irmãos, cabe a nós amá-los sim, orar por eles e evangelizá-los, falar da Bíblia Sagrada como única regra de fé. Nós não podemos deixar de testemunhar a salvação operada em Jesus Cristo em nossas vidas. Há muitos que estão se perdendo. Há muitos que estão se distanciando. Satanás se aproveita disso para enganar as pessoas. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Não é de se assustar, meus irmãos, que nós vivemos uma era de escuridão quanto ao conhecimento bíblico. O que tem se fermentado por aí são falsos ensinamentos, são falsas religiões, são falsos mestres, são falsos profetas que afirmam que as suas profecias vêm direto de Deus, que as suas palavras vêm direto de Deus. Mas quando você traz isso diante da Bíblia Sagrada, você percebe que estão tão distantes que eles não fazem nem ideia. E nós não podemos aceitar um ensinamento que seja contrário à Bíblia Sagrada. Por mais forte, belo, bonito, rico em sua história, ele não pode estar contrário à Bíblia Sagrada. Ele não pode estar apontando numa outra direção que não seja a direção que a Bíblia nos aponta. Por isso, nós estamos sendo advertidos neste momento a termos o conhecimento para não sermos enveredados, arrastados e seduzidos por estas seitas, por essas falsas religiões, para não sermos enganados,
para que a gente se mantenha firme no propósito de Deus. Então ficou claro, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias não crê na suficiência da Bíblia, portanto não é igreja cristã. Portanto não tem Jesus como seu Senhor e único Salvador. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê, meu querido, o discernimento. Que Deus te dê, meu querido, a graça maravilhosa para discernir a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy.